Volta ao básico. Precisão na mistura de dieta total e seu impacto no desempenho da ordenha. Resumo. Foram coletados dados de cada carga de dieta total misturada, fornecida a aproximadamente 19 mil vacas distribuídas em 92 baias de 21 fazendas, juntamente com a produção individual de leite de cada vaca em cada baia e fazenda, de um sistema de alimentação e gerenciamento, algomilk.com, entre 2020 e 2022, diariamente, para avaliar o impacto da qualidade da mistura de TMR no desempenho animal. A divergência entre as quantidades esperadas e reais de ingredientes misturados em cada carga foi calculada e expressa como uma porcentagem em relação às quantidades esperadas. Os ingredientes foram classificados como 1. Grãos energéticos, por exemplo, milho-trigo. 2. Fontes de proteína, por exemplo, farelo de soja, farelo de canola. 3. Fenos, por exemplo, feno de alfafa. 4. Silagens de grãos, por exemplo, silagem de milho. 5. Silagens não graníferas, por exemplo, silagem de alfafa. Sem minerais, por exemplo, sal, bicarbonato de sódio. E 7. Palha, por exemplo, palha de trigo. A produção de leite foi calculada em média dentro de cada fazenda e baia semanalmente, e as divergências de mistura também foram calculadas em média por carga ou por tipo de ingrediente e semana dentro de cada baia e fazenda. A divergência média da quantidade total de TMR preparada foi de 1,52%, o que significa que, em geral, os erros de mistura foram causados pela adição excessiva de um ou mais ingredientes. Grãos energéticos, 1,20%, silagens de grãos, 1%, fenos, 2,29% e fontes de proteína, 1,82%. Foram misturados em quantidades excessivas, enquanto silagens não graníferas, menos 0,5%, melaço, menos 6,05%, minerais, menos 6,9% e palha, menos 0,6%, foram misturados em quantidades menores do que o esperado. A divergência na quantidade total de TMR foi fracamente correlacionada de forma quadrática, EG 2 igual a 0,4, com a produção de leite. De forma similar, a divergência nas quantidades de grãos, fontes de proteína, feno, silagens, minerais e melaço misturados no vagão de TMR em relação à dieta formulada também foi fracamente, de forma quadrática, côncava, correlacionada com a produção de leite. Minimizar os erros de mistura pode ter efeitos positivos no desempenho da ordenha. Destaques. Os produtores frequentemente misturam quantidades maiores de TMR do que o ditado pela dieta formulada. Grãos, fontes de proteína, feno e silagens de grãos são misturados em quantidades excessivas em relação à dieta formulada. Minerais, melaço, palha e silagens não grão são misturados em quantidades inferiores às esperadas. Divergências na quantidade total de dieta ou em ingredientes individuais estão associadas de forma quadrática ao rendimento de leite. Evolução e impacto da dieta total misturada, TMR, na produção de leite. Desde a introdução do conceito de TMR no final dos anos 1960, no COI-CAI, este sistema de alimentação tornou-se progressivamente o padrão para gado leiteiro. Atualmente, a grande maioria dos rebanhos leiteiros em todo o mundo que produzem leite de forma intensiva alimentam as vacas usando TMR. Uma pesquisa relativamente recente, USDA National Animal Health Monitoring System, 2014, relatou que cerca de 90% dos grandes rebanhos, 500 vacas rebanho, utilizam TMR. Preparar e fornecer TMR requer diligência para calcular as quantidades de cada ingrediente que devem ser misturadas diariamente, conforme ditado pela dieta formulada e o número de animais a serem alimentados. Dessa forma, a dieta preparada pelos produtores pode não refletir com precisão a receita originalmente formulada pelos nutricionistas. A entrega adequada de nutrientes é essencial para sustentar a produção de leite e cobrir todas as necessidades fisiológicas das vacas. Stone, em 2003, especulou que variações na composição da TMR podem prejudicar a produção e afetar negativamente a saúde. De fato, pequenos desvios na oferta de nutrientes forçam as vacas a mobilizar suas próprias reservas de nutrientes, se disponíveis, ou a reduzir a produção de leite ou qualquer outra função fisiológica, como a reprodução. Estudos anteriores nesta área focaram principalmente em avaliar a variação na composição de nutrientes e ingredientes da TMR e divergências entre a composição esperada e a real. Trilla et al., 2016, Carneiro et al., 2021, Cherney et al., com apenas alguns estudos, Russell e Ali, 2013, Sova e 14,
analisando potenciais associações entre a consistência da mistura e o desempenho da ordenha. Sova et al. Relataram um impacto negativo na produção de leite devido à variação no conteúdo de partículas longas da TMR. No entanto, mesmo que as vacas sejam alimentadas com uma TMR homogênea, que limite a separação, a TMR entregue pode não corresponder à dieta formulada pelo nutricionista ou ser inconsistente na composição entre os dias. Aqui, hipotetiza-se que a divergência na quantidade de TMR ou na quantidade de alguns de seus componentes individuais entre a dieta teórica e a real pode afetar negativamente a produção de leite. O objetivo desse estudo foi avaliar o impacto potencial da qualidade da mistura de TMR no desempenho da ordenha das vacas leiteiras. Nenhuma aprovação de um comitê de cuidados com animais foi solicitada para este estudo, pois foi conduzido inteiramente com dados retrospectivos coletados de registros eletrônicos dos rebanhos com vacas mantidas em condições comerciais, e os produtores não receberam instruções para alterar ou modificar suas rotinas diárias e manejo. Além disso, dados pessoais relativos às pessoas que fabricavam as dietas não faziam parte dos dados coletados das fazendas. Um conjunto de dados contendo registros diários entre 2020 e meados de 2023 da produção individual de leite de 18.926 vacas, juntamente com seus DIN de 21 rebanhos, localizados na Itália, Portugal, Espanha e Holanda. As quantidades de cada ingrediente de cada dieta oferecida a cada baia, 92 baias no total. E a composição teórica dos ingredientes da dieta para cada baia e rebanho foi extraído de um sistema de gerenciamento e alimentação que integra dados de diferentes fontes e auxilia os produtores usando inteligência artificial, AlgoMilk, algomilk.com, Espanha. A média semanal e o desvio padrão, DP, da produção de leite dentro de cada baia e rebanho foram calculados. Além disso, a diferença entre a quantidade total de alimento entregue a cada baia e a quantidade esperada foi expressa como uma porcentagem. Quantidade total real, quantidade total esperada, × diariamente. Ou seja, se a quantidade esperada era 120 kg e a quantidade misturada era 125 kg, a divergência foi considerada 104,2. Da mesma forma, a divergência entre a quantidade de cada ingrediente carregado no vagão de TMR e a quantidade esperada, com base na dieta teórica, foi determinada diariamente para cada baia. Novamente, essa divergência foi expressa como uma porcentagem. Quantidade real do ingrediente I, quantidade esperada do ingrediente I, VV100. Em seguida, conforme feito com os dados de produção de leite, a média semanal e o DP das divergências de mistura entre entregas reais e esperadas para cada baia e rebanho foram calculados. A tabela 1 fornece estatísticas descritivas das fazendas. Os ingredientes nas fazendas foram classificados em 8 categorias: grãos, fontes de proteína, fenos, silagens de grãos, silagens não graníferas, minerais, melaço e palha. As médias semanais das divergências nas quantidades esperadas de cada ingrediente foram calculadas e testadas para normalidade. Em seguida, essas médias foram comparadas com 100% usando um teste T, para verificar se havia excesso ou insuficiência na mistura de TMR. O impacto das divergências semanais na mistura de TMR sobre a produção de leite foi analisado usando um modelo polinomial de efeitos mistos, levando em conta os efeitos aleatórios da fazenda e da baia e os efeitos contínuos das divergências semanais na mistura. Este modelo foi aplicado tanto para a quantidade total de TMR preparada, quanto para os tipos individuais de ingredientes. Os produtores adicionaram consistentemente quantidades excessivas de ingredientes, 1,52% a mais do que o esperado. Essa divergência na quantidade de TMR preparada teve uma relação negativa com a produção de leite, mostrando que tanto misturar em excesso quanto em falta afeta negativamente a produção. Portanto, minimizar erros na mistura de TMR é crucial para melhorar o desempenho na ordenha.